Salve galera, mais uma tarde para um vídeo aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da ação hormonal. Então, para início de conversa, a gente já falou sobre isso, mas o que são hormônios, né? Hormônios são as substâncias produzidas por glândulas especializadas ou grupo de células e transportado pelo sistema circulatório para induzir respostas específicas em outros tecidos, ok? Mas de uma forma geral, a ação hormonal ocorre com o nosso sistema endócrino, né? Sistema endócrino, eu vou falar um pouquinho sobre ele. E o que seria o sistema endócrino? É um sistema de orientação e coordenação de nossas funções, assim como o sistema nervoso. Ele visa manter o equilíbrio dinâmico, né, conhecido como homeostasia do nosso organismo, sendo ele o principal meio de regulação do corpo, como por exemplo para o crescimento, reprodução, respostas aos estímulos externos, né? Por exemplo, você está em um lugar que está muito quente, o seu corpo começa a responder, né? Transpirando, você começa a transpirar. Essa é uma forma que mais para frente a gente vai ver esse tipo de glândula. Ele é formado por diversas glândulas do tecido, né? Então, essa é uma das glândulas. Algumas, por exemplo, vão secretar substâncias químicas para dentro ou fora. Então, as substâncias secretadas são substâncias químicas responsáveis pelo controle da maioria das funções biológicas. Essas substâncias secretadas são os hormônios que vão percorrer a corrente sanguínea e atuam nos tecidos-alvo por meio de ligações aos receptores específicos, ou seja, eles levam uma mensagem para as células, informando a essas células o que elas devem fazer em determinada situação. Aqui eu tenho uma imagenzinha do sistema endócrino. As glândulas, elas podem ser três tipos. Elas podem ser glândulas endócrinas, glândulas exócrinas e as glândulas mistas, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses sistemas e o que a gente mais fala é sobre o sistema endócrino. Mas antes, vamos falar um pouquinho aqui, por exemplo, do sistema exócrino, né? As exócrinas, elas possuem um sistema de ducto e lançam o seu produto para fora do corpo, como, por exemplo, as glândulas sudoríparas, que eu acabei de falar. Então, são glândulas que lançam o suor para fora do corpo quando o corpo está superaquecido. Outro exemplo são as glândulas mamárias, né? Então, quando uma fêmea vai amamentar, ele começa a liberar leite para fora do corpo. Então, glândulas que liberam substâncias para fora do corpo são as glândulas exócrinas, né? Outro exemplo é a lágrima, né? Já as endócrinas são as que não possuem esse sistema de ducto e liberam seus produtos, no caso dos hormônios, direto no sangue. E as mistas são as que possuem características de ambas as glândulas, como é o caso do pâncreas, por exemplo. Ainda falando das glândulas endócrinas, existe a glândula mestra, né? Então, falando da glândula mestra, ela é conhecida como a hipófise. E a outra mais periférica, a gente pode usar, por exemplo, a tireoide, as suprarrenais, pâncreas, gônadas e etc. O sistema endócrino, ele não age sozinho, ele age em conjunto com o sistema nervoso, que estimula e fornece informações do meio externo, enquanto que o sistema endócrino regula as respostas internas do organismo a essas informações. O sistema de hormônio, ele manda informações para acontecer essa regulação. Ou seja, é uma forma do corpo se adaptar e responder ao meio externo, regulando e coordenando as funções, formando o sistema neuroendócrino. Então, o que acontece? Os neurônios, eles vão estar diretamente ligados com o sistema endócrino. Os neurônios recebem a informação e eles retransmitem para o sistema interno do nosso corpo. Esse sistema interno, ele vai receber, vai ter uma reação e vai devolver essa reação para o nosso corpo. Falando sobre o sistema neuroendócrino, é um sistema que a gente vai trabalhar e vai falar mais para frente. Mas esse sistema, essa questão
do sistema hormonal e do sistema endócrino, exócrino e misto, dê uma aprofundada sobre esse assunto e na próxima aula a gente vai discutir um pouco mais sobre ele, ok?